Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por gentileza, abra aí o seu coração, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Verso de número 21. Nós vamos trabalhar o versículo 21, mas vamos ler a partir do versículo 18, só a nível de contexto. Mateus capítulo 1, verso 21, mas a leitura até a partir do versículo 18. Vamos à leitura. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E essa expressão final me faz pregar esse texto hoje. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pai, fale conosco, Senhor. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Como diz o próprio apóstolo Paulo, ele não ia pregar com ostentação de linguagem, mas anunciando Cristo e a este crucificado. Colossenses diz que em Cristo Jesus estão ocultos todos os mistérios da sabedoria e da ciência. Revela a Deus os mistérios, revela aquilo que está oculto, traz revelação ao nosso espírito, Pai. Aquilo que de alguma forma o nosso espírito ainda não sabe, ainda que essa mensagem da cruz está sendo pregada constantemente, mas faz a gente receber isso do Espírito, Pai. Não só na mente, não só no intelecto, mas no Espírito. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode nos dar espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Faça-nos entender plenamente, Pai, a Tua graça, a vinda de Jesus, Pai. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Espírito Santo, ministre sobre nós. Que desse altar flua vida e vida e abundância, Pai. Em nome de Jesus, quantos creem, digam amém. Ele salvará dos pecados. Quando nós olhamos, e esse culto pós-natal, quando nós olhamos para o propósito pelo qual Jesus veio. Aqui, Mateus, ele narra o diálogo sobre o nascimento de Jesus, ele narra na perspectiva de José. Lucas vai tratar na perspectiva do anjo conversando com a mãe.
Mas aqui, nessa narrativa, já é apresentado um propósito: ele virá. Ele virá. Versículo 23: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus virá até nós. Na perspectiva que Deus virá, e Ele virá na pessoa de Jesus, e Ele salvará o seu povo dos pecados. E talvez esse seja o grande propósito. Existem vários propósitos, irmãos. Jesus veio mostrar e ensinar muitas realidades. Por exemplo, uma delas: o homem pode viver uma vida abundante. Nós temos muitas, mas a principal, talvez aqui, que está saltando a nossos olhos nesse texto é: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, irmãos, Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio para nos libertar daquilo que havia prendido, escravizado o homem. Jesus veio para nos salvar, nos libertar, nos arrancar das garras do pecado. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós precisamos olhar para um texto. Corre lá, 1 de Pedro. Eu gostaria de ler um pouco a Bíblia. Se você está com a Bíblia em papel, deixa ela aí fácil, aí aberta. 1 de Pedro, porque aqui está um princípio muito poderoso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porque salvar do pecado, nós precisamos lembrar que quando nós falamos de pecado, o problema do homem foi o pecado. O problema do homem foi o pecado. Jesus veio salvar o homem do pecado. O problema do homem é o pecado. Nós sabemos que tudo que a gente vê de ruim, que muitos de nós atribuímos a Deus: onde Deus estava, por que isso, por que aquilo. Mas o problema não é em Deus, o problema é no pecado. Porque os irmãos sabem que o pecado, depois que entrou no mundo, gerou a morte. O pecado trouxe tudo que se chama mal, entrou no mundo a partir da desobediência do homem, a partir do pecado. A primeira coisa que o pecado gerou foi morte espiritual. Os irmãos sabem muito bem disso, que é o afastamento do homem com Deus. Quando o homem se afasta de Deus, aflora a natureza humana, que ela é caída, que ela é pecaminosa, que ela é má. Vocês estão comigo? Então, o mal do mundo é o mal do pecado. A Bíblia diz que até a terra foi afetada pelo pecado. O pecado trouxe desequilíbrio, trouxe desordem. Vocês estão comigo? Amém? Sim ou não? O pecado trouxe tudo isso. Agora, o pecado não pegou Deus de surpresa. Olha aqui, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então Pedro traz a ideia de um Deus onisciente. O que é isso? É o Deus que sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. Um Deus onisciente na eternidade. Um Deus que vai criar o homem e sabia que o homem ia pecar. Sabendo que o homem ia pecar, já preparou a resposta ao pecado. Antes mesmo, eu poderia dizer antes do homem pecar, mas aí seria pouco. Antes de Deus criar o homem. O John Stott tem uma frase que ele disse assim: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque Deus aqui nesse texto, antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido conhecido. Ou seja, há uma resposta de Deus a um pecado que o homem ainda nem cometeu. Porque não cometeu, ainda nem havia sido criado. A terra não havia sido formada. Deus não havia chamado à existência pelo poder da palavra aquilo que não existe. Mas no plano de Deus, e Deus não tem plano B, Deus tem plano A. Deus só tem um plano. Porque um Deus soberano, onipotente, os seus planos não podem falhar. Eu posso ouvir um amém por isso? Deus já preparou tudo.
Aí talvez alguém venha com uma pergunta no final do curso e falar assim: ah, pastor, não era mais fácil então Deus não criar nós? Eu já ouvi isso demais. Já ouvi muito isso. Depois tem coisa que a gente vai ter que perguntar para Deus na eternidade. Mas glória a Deus que Ele pensou: obrigado, Deus, você criou a gente apesar de nós. Mas fato é que Deus tinha resposta para o pecado do homem antes da queda. Isso é bíblico. Ah, pastor, Deus criou. Deus te quis. Deus te quis. Amém? Deus te quis. Deus me quis apesar de mim. Apesar de nós, Ele quis a gente. E já providenciou a nossa salvação antes mesmo de sermos formados. Isso é poderoso. O Jesus que veio em Maria já era conhecido antes da terra existir. E toda vez que nós falamos sobre isso, olha o versículo 20, aqui 2 tempos. Versículo 20 de 1 Pedro, olha só: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo existir, o Cordeiro é conhecido de Deus. Já é estabelecido um propósito para o Filho na eternidade passada. Amém? Na eternidade passada é estabelecido um propósito para o Filho. Agora, olha o versículo posterior aqui, ó. Desculpa, o mesmo versículo seguinte aqui, ó. Porém, manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Então aqui é apresentado os 2 tempos. Primeiro tempo, eternidade passada. O Cordeiro foi conhecido de Deus na eternidade passada, antes mesmo da terra existir. Agora a manifestação, aí ele coloca assim, ó, no fim dos tempos. Ou seja, a partir de Jesus, nós já estamos no fim dos tempos. Lembra que depois de Atos não é chamado de fim dos tempos, Atos é chamado de últimos dias. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas nós não estamos nos últimos tempos, nós estamos nos últimos dias, a partir de Atos. Mas aqui é colocado, a eternidade passada ele foi conhecido, ele foi chamado. Deus o separa para um propósito. No tempo presente, obviamente, onde o texto estava sendo escrito, havia alguns anos apenas da morte e ressurreição de Jesus. Ele foi manifestado agora, mas ele é da eternidade passada. Por amor de nós, ele foi manifestado. Quando nós olhamos para isso, corre lá e abre em João. João, no capítulo de número 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Sempre precisamos fazer uma separação na nossa mente, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como da unigênito do Pai. Então aqui também João está tratando como Pedro, eternidade passada, manifestação presente. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Jesus, o Cristo da eternidade, o Cristo que é da eternidade. Agora verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para um Jesus que veio a essa terra a partir, de Maria, nós precisamos lembrar que quem nasce ali é o menino. O Filho é eterno. Vocês estão comigo? Lembra da profecia de Isaías? O menino nasceu e o filho se vos deu. Ou seja, o filho não nasce, o filho é eterno.
Quem nasce é Jesus. É uma separação pedagógica, tá, irmãos? É só para a gente entender. Porque no momento em que nascer o menino, eu entrego o filho. Jesus é de eternidade em eternidade. Ele é Deus, Ele é o Pai da eternidade. Agora ele vai vir à terra a partir do momento em que o Espírito Santo gerar em Maria o Filho de Deus. O menino eterno é dado a partir de Jesus. Amém? Amém? Olha aqui, versículo 15 de 1 João. Desculpa, de João. Ele está continuando a pregar aqui, ó. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, a pregação de João, o que vem depois de mim e tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Então João está pregando, eu estou anunciando ele, mas ele tem a primazia porque existia antes de mim. Agora é meio doido esse negócio, por quê? Porque João era mais velho que Jesus. João era pelo menos 6 meses mais velho, eles eram primos, 6 meses mais velho. Agora, como que João vai dizer ele existia antes de mim, se João era mais velho? O que João está reconhecendo aqui, irmãos, é o Jesus que nasceu. Eu sou mais velho do que ele, mas dentro dele há um eterno que veio habitar entre nós. Aleluia! Há uma eternidade, ou seja, eu sou, cronologicamente, eu sou mais velho. Ou seja, pisei nessa terra primeiro, mas ele existe antes de mim. Aleluia, aleluia. Vem aqui em João, irmãos, vem aqui em João. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 57. Isso aqui é tremendo, irmãos. Aqui ele estava, Jesus, para não ter que ler o contexto, Jesus estava falando sobre Abraão. Ele disse conhecer Abraão. Agora, olha a pergunta aqui, versículo 57 de João 8. Perguntaram-lhes, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus disse que conheceu Abraão, que sabia quem era Abraão. Aí os judeus estão assim, perguntando um para o outro: mas ele não tem nem 50 anos? Ele não tem nem 50 anos, como, pois, conheceu Abraão? Olha o 58. Eu vou ler na tela com vocês aqui o 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse. Olha a pergunta: não tem 50 anos, viu Abraão? Em verdade eu te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo posterior, eles pegaram em pedras. Pegaram em pedras. Porque esse eu sou é o eu sou do Monte Sinai. É eu sou o que sou. Quando Jesus olha para aqueles homens, não tem 50 anos, viste Abraão, ele assim, antes que Abraão existisse. E aí nós estamos falando de pelo menos 6.000 anos atrás. Antes que Abraão existisse, aí pula o eu sou o que sou, o eu sou. A eternidade. Então eles pegaram pedra, por quê? Porque só um Deus poderia dizer isso. Eu sou. Eu sou. Filipenses capítulo de número 2. Corre aí, hoje eu vou ler muita Bíblia com vocês. Vou fazer igual o pastor Márcio, ler muita Bíblia. O pastor Márcio fala assim: filha, aqui em Lagoinha você aprende Bíblia na marra. O pastor Márcio, ele lê pelo menos uns 50 versículos cada culto. Um dia eu chego lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Um Deus que veio até nós. Deus veio. Na pessoa de Jesus, Deus veio. Toda vez que eu falo que Deus veio, pula ao meu coração a frase do Billy Graham: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus vir e pisar na terra. Ele veio. Deus veio. Emanuel, Deus conosco. O versículo 14 de João, capítulo 1, habitou ali, tabernaculou. Deus veio. Um Deus que abriu mão da sua glória e veio. Não teve por usurpação ser igual a Deus, ele veio. E ele veio e ele tinha, repito, alguns propósitos. Eu vou falar sobre o que nós lemos no texto. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Volta aí para João, capítulo 1. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Versículo de número 16, nós paramos no 15, olha o 16. João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa expressão, plenitude, graça sobre graça, nós vamos lembrar que na lei, a lei havia graça. Eu posso ouvir um amém por isso? Havia graça na lei. Antes da lei também havia graça. Nós vamos ver um Deus, quando nós falamos sobre um Deus que é imutável, a imutabilidade de Deus, precisamos perceber que Deus ele não muda. Então havia graça. Por exemplo, quando Deus, até no juízo de Deus, os aparentes juízos tem graça ali no meio. Por exemplo, Deus, o Adão pecou, Adão foi separado de Deus pela morte espiritual, Deus sacrifica um cordeiro, enfim, então Deus vai expulsar o homem do jardim. Amém? Deus expulsa o homem do jardim. Quando nós olhamos essa expressão, Deus expulsou, o homem pecou, olha o cenário, o homem pecou, Deus expulsou. Qual que é a ideia? Castigo. Sentença. Ah, quer saber de uma coisa? Sai do jardim então. A gente lê com essa mentalidade. Só que ali não é uma expressão apenas de juízo, é uma expressão de graça, porque Deus tirou o homem do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida e não vivesse eternamente no pecado. Então o fato de Deus arrancar o homem do jardim não é propriamente dito uma expressão de juízo, mas sim de graça, de amor, de favor. Então nós temos graça antes da lei e nós temos graça na lei. Mas quando Jesus vem, nós podemos conhecer a plenitude da graça e graça sobre graça. Plenitude, nós podemos olhar para Jesus e ver plenamente a graça de Deus. Agora, percebam que quem morriam no Velho Testamento morria, e até mesmo quando pecavam, a expressão de perdão, o Salmo, eu vou parar de abrir o texto porque o horário começou a vencer aqui, mas o Salmo 32, versículo 1, o salmista orou assim: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Quem morria na antiga aliança obtinha a salvação em Deus, mas o pecado era coberto. Por que era coberto?
O sacerdote, ano após ano, sacrificava um animal, aspergia o sangue na tampa do propiciatório, e essa tampa era um tipo, trazia a imagem do Jesus que, falando em Velho Testamento, que ainda viria. Então, por causa do que estava envolvido, apontava para Jesus, o pecado era coberto. Vocês estão comigo? O pecado era coberto. Lembra de Adão quando pecou? Deus sacrificou um animal e tampou a nudez de Adão. Gênesis 3:21, tampou a nudez. Tampar é o mesmo que cobrir. O pecado do homem era coberto. Agora abra aqui em Hebreus, capítulo de número 10, e esse texto é maravilhoso, irmãos. Hebreus no capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Olha o versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifícios e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitas com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisa que oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecidos para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que texto, irmãos? Leia na sua casa depois com calma. Que texto? Cada cordeiro sacrificado na antiga aliança apontava para o que iria acontecer. Jesus ia vir, e quando ele viesse, iria salvar dos pecados. Segundo Hebreus capítulo 10, o que está acontecendo na cruz, quando Jesus morreu, o homem não mais teria o pecado coberto, mas agora teria os pecados lavados. Há uma diferença, sim ou não? Porque quando você cobre, ele está lá, mas você olha, você não consegue ver sem ver o que está por cima. Estão comigo? Eu posso cobrir algo aqui, eu posso esconder algo, eu posso cobrir. Então Deus olhava para o homem e ele via o sangue que estava cobrindo. Agora o sangue veio não mais para cobrir, mas veio para lavar. Então quando nós olhamos para a cruz, irmãos, o sangue de Jesus está lavando até Adão.
O sangue de Jesus está lavando até o Adão, porque o Adão também, ele recebeu a cobertura por meio de um sangue que representava Jesus, o sangue de um cordeiro no Éden. Então na cruz do Calvário, Jesus veio lavando até Adão, e na cruz do Calvário ele veio lavando até o último homem que pisar nessa terra e receber Jesus como Senhor e Salvador. A obra da cruz, uma arte que aponta para o passado e uma outra que aponta para o futuro. É por isso que a graça, quando a gente prega sobre a graça, eu preciso lembrar isso. Alguém perguntou um dia assim: pastor, se eu pecar amanhã, Deus vai me perdoar? Vai. Eu não posso fugir dessa pergunta com medo que alguém use isso a fim de pecar. E talvez alguém fale assim: pastor, então essa palavra pode ser usada como uma desculpa que nós temos para poder pecar, uma liberdade de pecar. Não é isso que Paulo tentou dizer quando ensinou sobre a graça. Ah, pastor, agora que o senhor ensinou isso, eu vou pecar. Não, você já ia pecar sem eu ensinar. A diferença é que você, talvez, se você nunca ouviu isso, agora você sabe que tem perdão e reconciliação para você. Irmãos, Jesus veio e Ele nos salvou dos nossos pecados. Deixa eu falar para vocês aqui. Vocês sabiam que falar da graça é mais libertador do que apontar pecado? Estão comigo? Estão comigo? Eu já preguei muito sobre o pecado, já preguei muito, ainda prego. Sobre falar o que é pecado, já faz muito isso. Mas eu descobri, lendo a Bíblia, lendo Romanos, a gente tem sim que falar sobre o pecado, ensinar sobre o pecado. Mas é mais libertador ensinar sobre o que Deus fez pela pessoa do que ensinar para ela o que ela faz contra Deus. A resposta ao nosso pecado já veio. Você pode viver. Olha o nível de vida que você pode ter a partir disso. Romanos capítulo 8. Antes de ler, eu conheci muitas pessoas, irmãos, que viveu debaixo de igrejas, e não vou falar nome de igreja aqui, por favor, mas entenda bem, eu estou falando de evangelho, que viveu debaixo de igreja, que são legalismo, imposições, fardos que é colocado sobre a pessoa. E pessoas carregavam, irmãos, escuta aqui, pessoas carregavam pesos pesadíssimos. A fé da pessoa, ela não consegue romper em Deus, porque está carregando fardo de culpa, fardo de condenação. Porque vem alguém e fala assim: você fez isso, você fez aquilo outro. Aí a pessoa vai olhando para ela, e ela vai caminhando: mas eu sou miserável mesmo, eu sou pecador mesmo, olha como eu sou ruim, olha como eu não presto, olha como é que eu faço essas coisas erradas. E ela só vai se afundando em culpa, em condenação. Deus não consegue extrair o melhor dessas pessoas, porque elas carregam um fardo muito pesado, irmãos. Eu lidei com muitas pessoas assim na minha vida ministerial, porque as pessoas apontam o que elas fazem de errado, mas não pregam dizendo assim: esse que você fez errado, você pode arrancar de você e entregar para Jesus. Pessoas carregando: ai pastor, mas eu fiz isso, né pastor? Irmãos, a nossa natureza é ruim, cara, entenda isso. A nossa natureza, ela é ruim. Se a gente não ensinar para as pessoas que, entenda bem, não é desculpa para o erro, não é desculpa para pecar. Pecado é ruim, traz consequência. Nós precisamos sim mortificar nossa carne. Mas se nós não ensinarmos para as pessoas que elas podem pegar a culpa, a condenação, que o diabo luta contra elas na mente, no físico, e entregar a Jesus, ao invés de abençoar as pessoas, nós vamos adoecê-las. Nós vamos roubar o melhor de Deus para elas.
Porque toda vez que elas pecarem, quantas pessoas um dia falam assim: ah, pastor, eu não vou ser evangélico não. Eu falo: por quê? Eu não consigo seguir. Já ouviram isso? Eu não consigo seguir. Aí a gente olha para ela e fala: ah, é, né, irmão? Então, tá bom. Uma hora você vai lá. Mas a mensagem do evangelho é exatamente essa: o filho, porque você não consegue seguir. É aí que somos irmãos. É aí que nós precisamos de Deus. É aí que precisamos da graça. É aí que eu preciso da cruz. É aí que o propósito pelo qual Ele veio atinge a minha vida. Ah, pastor, mas eu não consigo seguir. Eu também não. Eu ia ler o capítulo 8, mas algo me faz pelo menos citar o capítulo 7. Sabe como é que, onde Paulo chega no capítulo 8, o contexto é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal quando eu ver eu já fiz. Esse é o nosso retrato. 2022 vai chegar. E essa palavra não é de maldição não, tá, irmãos? É de realidade. Não, o pastor amaldiçoou falando que... Não é maldição. Pelo amor de Deus, isso aqui é realidade. Muitas coisas em 2022 a gente vai planejar. Não, 2022 eu vou fazer isso, aquilo. A gente é igual Instagram, expectativa e realidade. A gente já vê a gente tipo assim: cara, eu fazendo as coisas e tal. Só que quando chega na prática, a gente fica igual Paulo: miserável homem que sou. O bem que quero fazer eu não faço, o mal quando vejo já fiz. Aí chega a conclusão do Paulo, depois que ele olha para ele: irmãos, um homem que foi terceiro céu. Amém? O homem que falava com Deus, um homem que, cara, imagina o Paulo bater no peito e falar assim: eu recebi o evangelho, mas não foi de homem não, eu recebi do próprio Jesus. Eu estava aqui, irmãos, falando que eu me sinto muito grato de ter recebido de homens como o pastor Márcio, pastor Paulo César, homens como meus professores do Carisma. Eu estava aqui, isso é bênção, mas imagina o Paulo chegar: irmãos, eu não recebi de homem, eu recebi de Deus. E esse homem olhou para ele e percebeu: miserável homem que sou. Miserável que sou. Aí sai uma frase no meio de tudo isso, irmãos. Antes de Romanos 8, sai uma frase: graças a Deus por Jesus Cristo. A gente olha para quem a gente é. A gente olha para quão miserável nós somos, quão pecador nós somos, quão pó nós somos. De repente a gente tira o olho da gente e coloca o olho em Deus. E quando a gente coloca o olho em Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, estaria acabado para mim, estaria tudo terminado para mim, não teria jeito para mim. Graças a Deus por Jesus Cristo. E quando, irmãos, quando Paulo lembra, graças a Deus por Jesus Cristo, aí nasce Romanos 8, vamos ler juntos, Romanos capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo é o versículo 25, o último versículo do capítulo 7. Aí brota no coração dele: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fique em pé, por favor, vamos orar para a gente terminar. O nosso maior problema, o pecado, foi resolvido na cruz do Calvário. Ele veio
para salvar-nos dos nossos pecados. Eu não sei se você sabe disso, talvez saiba. Jesus veio para a cruz. Parece heresia o que eu vou dizer, mas depois você julga a luz da Bíblia. Jesus não veio para fazer milagres. Ele veio para a cruz. Jesus veio com um propósito: cruz. Pastor, e os milagres? Consequência da jornada da manjedoura até a cruz. Manifestação de um ministério que pregava o evangelho. Mas o propósito era a cruz. Um dia os gregos foram chamar Jesus, e talvez tentando transformar Jesus num filósofo. Talvez na tua faculdade você estudar Sócrates, Platão, Aristóteles e talvez Jesus. Mas a resposta dele foi: se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Ou seja, eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para a cruz. Por que, Jesus? Para salvar o homem dos seus pecados. Se você está em Cristo, não há condenação para você. Alguém fala assim: pastor, quem você pensa que é para falar isso para mim? Eu estou falando com a Bíblia. Não são as minhas palavras. Não há condenação para você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Porque quando nós falamos sobre isso, fardos são arrancados. E também não estou dando para você desculpa para você: então eu posso continuar no erro. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus olhou para uma mulher que foi apanhada em ato de adultério, flagrante adultério. Pessoas com pedras na mão para poder executá-la. Mas ele olhou e disse assim: vai em paz, e não peques mais. Sabe o que ele está dizendo para aquela mulher, em outras palavras? Você não precisa morrer pelo pecado, porque eu vou morrer por você daqui uns dias na cruz do Calvário. Essas pedras são para mim. Essas pedras são minhas. Pega isso com muito amor que eu vou dizer para você. E se você não entender a graça, você vai estar com pedras nas mãos. E você nunca vai ter para as pessoas um vai em paz. E não peques mais. Estão comigo? Se você não entender o que é graça, você vai ter dificuldade em oferecer graça para você e dificuldade em oferecer graça para o outro. Você vai estar com pedra nas mãos, enquanto Deus quer que você tenha, vai em paz e não peques mais. Vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui, mas tem resposta de Deus para você. Tem alívio para a tua alma. Acusador é Satanás. Ele é o acusador dos irmãos, Apocalipse. Deus, irmãos, ele não é acusador. Ele convence, mas ele não acusa. Comece a orar no seu lugar. Eu não sei como está a sua vida. Comece a orar. É o teu momento com Deus. É o teu momento com Deus agora. Sim, Pai. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Não há mais condenação pra mim. Não há mais condenação pra mim, pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Irmãos, eu vou terminar com uma história. Eu não ia contar isso, veio aqui agora. Quem contou essa história foi o doutor, primeira vez que eu ouvi foi o doutor Rodrigo Silva. Ele contou uma história que havia um homem que havia cometido um crime passivo de morte. Então o rei daquele país resolveu liberar o perdão para aquele homem. Então aquele rei se disfarçou de pastor, pegou a Bíblia, pegou a carta de liberdade, de perdão, colocou dentro da sua Bíblia e foi lá oferecer o perdão para aquele homem. Mas quando aquele rei disfarçado de pastor chegou com perdão em sua Bíblia para oferecer para aquele moço que iria morrer, aquele moço começou a rejeitar aquele pastor. Ele expulsou o pastor e não recebeu aquela carta de perdão. Logo, aquele homem foi sentenciado e morreu. Mas ele não morreu pelo crime que cometeu. Ele morreu pelo perdão que rejeitou. Alguém olha e fala assim: pastor, você é um Deus tão gracioso, por que pessoas irão para o inferno? As pessoas não irão para o inferno pelo pecado que cometeu. Elas irão para o inferno
pela graça que rejeitaram, pelo perdão que não aceitaram. Se fosse pelo pecado, parece heresia o que eu vou dizer, todos nós iríamos. Sabe a diferença de um povo que serve a Deus para quem não serve? Nós aceitamos a graça, nós aceitamos o perdão de Deus. Eu quero fazer essa última oração. Coloca a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos. Eu queria que você repetisse após mim: Senhor Jesus. Ore: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu queria orar por você, eu vou orar sozinho agora. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Ou você que entrou aqui hoje, você estava afastado do Evangelho e você quer voltar para a casa do Pai. Eu quero orar pela sua vida, e para eu orar por você agora, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Temos ali uma pessoa para Jesus. Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém? Fala assim: hoje é o dia que eu estou recebendo Jesus como meu Salvador. Essa é a manhã que eu estou recebendo a Ele como meu Senhor e Salvador. Essa é a manhã que eu estou reconciliando com o Pai. De repente você na sua casa, essa é a sua escolha. De repente está com a sua mão erguida aí, talvez seus olhos cheios de lágrimas. Nós queremos entrar em contato com você. Ligue para nós. Irmão, você que levantou sua mão, vem aqui à frente, deixa eu orar com você aqui. Vem aqui, deixa eu orar com você aqui, sem constrangimento algum. Pode ficar aqui de frente para mim, por gentileza. Você não está chorando porque as palavras do pastor foram bonitas. Você está chorando porque o Espírito Santo está te tocando. Charles Spurgeon, ele tem uma frase, irmã, que fala assim: é mais fácil um leão virar vegetariano do que alguém se arrepender, senão pelo Espírito Santo. Essa manhã o Espírito Santo está fazendo uma obra no seu coração maravilhosa. Graças a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que fala: eu quero esse perdão, quero essa graça? Estenda as mãos aqui para o altar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas tuas filhas. Muito obrigado pela vida delas. Obrigado, ó Pai, obrigado, 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 Senhor. Obrigado pela tua graça que alcança. Deus, eu não sei o que elas fizeram até aqui, não interessa. Não interessa. Uma coisa eu sei: o Senhor está lançando o pecado no mar do esquecimento. O Senhor está removendo o pecado. O Senhor não está considerando o passado. Muito obrigado, Pai. Que essas vidas nunca se desviem da tua presença. Em nome de Jesus. Se alguém olhar para vocês e tentar apontar o passado de vocês, a pergunta é: qual é o passado de um recém-nascido? Vocês acabaram de nascer de novo. O passado foi apagado. Por que alguém lembraria daquilo que Deus já esqueceu? Quer um conselho pastoral bíblico? Se Deus esqueceu, esquece. Amém? Os céus estão fazendo festa para receber vocês. E se o céu está fazendo festa, nós aqui em Lagoinha também queremos fazer festa. Por isso eu vou contar até 3 e vou pedir para vocês virarem, para a gente fazer festa para receber vocês. Amém? Amém? 1, 2, 3. Vire, por favor. Não há mais esconder.
lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Bem-vindas à família de Deus. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Hoje, 18 horas, nós temos a nossa segunda reunião aqui de culto. Se você é aqui de Promissão, vem estar conosco. Vem, faça um esforço para você estar conosco aqui hoje às 18 horas. Os irmãos, se quiserem voltar, nós vamos continuar essa palavra. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Lembrando também que o nosso culto da virada, dia 31 do 12 agora, às 22 horas. Amém? Que Deus te abençoe.